é sobre a sua história, sobre traumas. E é uma aula extremamente importante, por isso que eu fiz questão de repetir, para que aqueles que não assistiram não perdessem, porque realmente é uma aula que pode ajudar profundamente na transformação da sua vida, do seu mindset, da sua preparação para concursos públicos. Porque é algo que afeta o seu subconsciente de maneira poderosa. Você pode ter e nem sabe bloqueios que prejudicam o seu aprendizado e o seu desenvolvimento pessoal, o seu crescimento, a sua aprovação, enfim, o seu sucesso nos concursos públicos. Essa aula é uma aula mais pesada que as outras aulas, de um modo geral. Por quê? É uma aula que nem sempre vai agradar. Você gostou da última aula? Você está gostando dessa série, desse desafio de 21 dias? Você não vai gostar de todas as aulas. Eu já digo logo. Por quê? Porque as aulas, talvez que você mais esteja precisando, são aquelas que você não vai gostar. Porque eu vou mexer na ferida. Eu vou sacudir coisas que estavam guardadas lá no fundo, que você nem queria se lembrar. E eu vou mexer, porque isso é necessário para a sua transformação. Então essa aula de hoje, talvez você não vá gostar dela. Talvez ela vá até te afetar psicologicamente. Mas pode ter certeza que é disso que você está precisando. E que quanto menos você gostar da aula, mais é porque dela você estava precisando. Você sabe do que você precisa? É a pergunta que eu te faço. Nessa fase de mudança de mindset, transformação de mente para preparação profissional para concursos, você sabe do que você precisa? Eu te digo, provavelmente não. Porque se você soubesse do que você precisa, você não estaria aqui. Eu lembro do filme do Karate Kid. Eu gosto muito daquele filme. Inclusive quem fez aqui o curso da PRF comigo sabe disso. Porque ele tem uma mensagem poderosa. Apesar de ser um filme de entretenimento, uma fantasia, não é uma história real, eu sei disso. Mas ele passa uma mensagem poderosa quando o Daniel San, que é o aluno, tem uma visão do karatê e do que ele precisaria para aprender o karatê totalmente diferente do velho, o Sr. Miyagi, que é o mestre de karatê, tinha para ensinar para ele. Isso gerava um choque. Na verdade, diversos choques. Mas essa é a diferença entre aquilo que você acha que precisa e aquilo que você realmente precisa. Muitas vezes isso leva a um choque entre o que você quer e o que você realmente precisa receber. A visão do aluno e a visão do professor. Talvez o que você gostaria de receber aqui, hoje, não fosse a aula que eu tenho para dar. Talvez fosse uma aulazinha Nutella, que passasse aqui a aula inteira falando que você vai passar no concurso, sua hora está chegando, vai dar tudo certo, acredite, só estudar mais um pouquinho, continue do jeito que você está. Talvez se eu falasse isso, uma aula Nutella, você ia sair daqui feliz. Mas isso te dá a felicidade momentânea, mas não te ajuda a passar no concurso verdadeiramente. E o que eu quero é te ajudar de verdade. É transformar a sua preparação. Não é simplesmente te enganar, te dar uma aulinha bacana, mas que não vai aí te ajudar. Ainda mais no mundo atual, eu estava dizendo a respeito da diferença entre o que o aluno quer e o que o professor muitas vezes tem para passar. No mundo atual, pessoal, o acesso à informação é muito grande. Vocês sabem que material para concurso, você encontrar aos montes. Vídeos ensinando como estudar para concurso, aos montes. O difícil é você selecionar e saber aquilo que realmente pode te ajudar. Aquilo que vale a pena você investir o seu tempo. Isso é o difícil. Por isso que hoje o que nós temos é o seguinte. Hoje o que nós temos é o aumento significativo dos coaches. O que é um coach?
O coach é aquela pessoa que ele não vai te ensinar a matéria, ele vai te ensinar como estudar. Ele vai te orientar para o estudo. Na verdade, o coach, pessoal, nada mais é que o professor da era moderna. No Brasil, o professor da era moderna chegou com o coach. Nos Estados Unidos, no exterior, nos países do primeiro mundo, os próprios professores das escolas, das universidades já agem assim. Porque o mundo mudou. O mundo... Desculpem. O mundo não é mais o mesmo, onde o professor fica ali ensinando repetidamente as matérias. Hoje, o aluno precisa saber o que ele precisa estudar, o que é importante para ele, precisa ir atrás. Não é mais aquele ensino repetitivo que resolve. Por isso eu digo, a visão do aluno precisa estar igual à visão do professor. Ou o aluno, se ele não tem essa mesma visão, ele precisa admitir e ouvir o que o professor tem a dizer. E não querer uma aula da forma que lhe agrade. Por isso... Perdão. Por isso essa aula de hoje, ela é para desfazer um bloqueio que pode ter na sua mente e não vai te agradar, a aula não vai te agradar, mas pode ser muito importante para você. Desfazer um bloqueio que pode ter na sua mente que faz com que você tenha o voo de galinha nos estudos e na preparação para concurso. O que é o voo de galinha? Quer estudar, mas não estuda. Estuda um pouco, mas não consegue estudar por mais tempo. Estuda, mas não entende, não aprende. Entende, mas não se lembra. Até se lembra, mas não acerta as questões. É o voo de galinha, você nunca deslancha. E por que isso acontece? Muitas vezes pode ser por conta de um trauma que está lá no seu subconsciente, de uma visão limitante que está lá no seu subconsciente. E você precisa removê-la, e é isso que nós vamos fazer hoje. Como eu já disse em aulas anteriores, as aulas elas não são para todos. Pode ser que essa aula de hoje não seja para você. Pode ser que você não esteja precisando ouvir o que eu vou dizer aqui hoje. Mas se você estiver precisando, você vai saber. E se você não gostar, como eu falei, provavelmente você é o que mais precisa dela. E se você se sentir incomodado com as coisas que eu vou falar, ou até mesmo ofendido, magoado, isso é um bom sinal. É o sinal de que você está acessando lá no seu subconsciente as áreas que criam essa crença limitante, esse trauma, esse bloqueio. Você está acessando essas áreas e você vai poder começar o processo de se livrar delas. Isso não vai acontecer de um dia para a noite, não é só nessa aula, mas essa aula é o início e no decorrer de todo esse curso, até o final dos 21 dias, você vai se livrar de todas essas crenças limitantes, de todos esses bloqueios que podem estar te atrapalhando. A sua educação, ela deixou traumas que bloqueiam a sua evolução nos concursos. Sua memória natural não se lembra, porque esses bloqueios estão no seu subconsciente. E o nosso cérebro, ele age como uma redoma. Ele faz uma fuga para te proteger de estar se lembrando e sofrendo com esse tipo de coisa. Só que, por mais que o cérebro trate isso como uma redoma e haja essa fuga, não deixa de te afetar. E acaba que quem tem esses bloqueios, que eu vou falar aqui, eu estou apenas introduzindo, mas eu vou falar cada um deles. Quem tem esses bloqueios acaba não atingindo o nível de fé, de segurança necessário para ter o sacrifício necessário para romper nos concursos. Porque não é fácil fazer concurso. Não é fácil estudar para concurso. Não é fácil porque é uma coisa diária, é um sofrimento diário. É claro que no início é um sofrimento, depois até fica prazeroso. Mas não deixa de ser um sacrifício diário, de abrir mão de outras coisas. Enfim, é uma luta que não é fácil. Para que você possa
entrar nessa luta e vencer essa luta, você precisa estar com a mentalidade preparada. E esse tipo de bloqueio, ele acaba sabotando o seu estudo, acaba sabotando a sua preparação, sem você perceber. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Você estudou naquelas escolas de periferia, escola pública, professores ruins, material ruim? Se você estudou, por que você está querendo passar num concurso? O concurso não é para você. Por quê? Você estudou em escola ruim, escola pública, professor ruim. Concurso é para quem estudou em escola boa, quem aprendeu bem, quem teve uma base boa. Isso não é para você. Você é negro ou pardo? Concurso também não é para você. Por quê? Você vê poucos negros, pardos aí com sucesso nesse país. Concurso é para pessoa branca, de preferência dos olhos azuis. Concurso não é para você, não. Você é um iludido que está querendo algo que não é para você. Seus pais tiveram estudos? Seus pais fizeram uma faculdade, vêm de formação boa, cultural, profissional? Se não, você é um iludido, querendo passar em concurso, querendo dar um salto que nem seus pais tiveram. Você tem que querer ser o que os seus pais são. Concurso não é para você. Estudar para você é ilusão. Você vê seus amigos aí, seus parentes, algum deles é juiz, promotor? Não. Então você está iludido. Concurso não é para você. Você é um pobre, iludido, que está perdendo o seu tempo. Por que você não vai procurar um emprego de verdade? Um emprego para ganhar nem que seja um salário mínimo e fazer aquilo que realmente você sabe e consegue fazer. Fica iludido querendo estudar para concurso. E outra, você não é inteligente o suficiente. Isso você já sabe. Você não tirava notas boas. Você nunca foi dos melhores da sala. Nem mesmo na escola pública que você estudava. Você não é inteligente o suficiente para passar em concurso. Concurso é para gente inteligente. Não é para você. Quantos concursos você já fez? Nunca passou? Você não vai cansar, não? Você não vai cansar, não, de fazer isso? Concurso não é para você. Se algumas dessas coisas que eu falei mexeu com você, se te ofendeu, se te deixou inquieto, se te deixou inseguro, se ficou até com raiva de mim, é sinal de que você tem lá no fundo esse medo, essa preocupação de que alguma dessas coisas que eu falei seja verdade. Tudo isso que eu falei, e eu vou mostrar aqui para vocês, é pura balela. Mas se isso te incomoda, isso são crenças limitantes que estão lá no seu subconsciente que podem te atrapalhar e você precisa se livrar delas. Como eu falei, a libertação ela vai vir até o final do curso, mas essa aula aqui vai ser um importante início. E eu começo dizendo o seguinte: existe algo mais maravilhoso que o milagre da vida? Existe algo mais fantástico do que você estar vivo nesse momento, respirando, enxergando, assistindo uma live. Isso é a coisa mais fantástica, infinitamente inacreditável que existe no universo. Existem milhões de planetas e só um deles tem vida. É esse aqui. Existem milhões de espécies de seres vivos, só um deles tem a capacidade de fazer isso. É um ser superior entre todos os demais. E é você. A coisa mais extraordinária e fantástica que existe no universo é o ser humano. É você. Você precisa se valorizar. Você precisa entender que você é especial apenas por ser quem você é. Esse é o primeiro ponto. Você é especial. Você é uma coisa absolutamente fantástica. O seu cérebro é o motor mais brilhante e mais fantástico, mais poderoso que existe no universo.
Não tem nada, nem feito por mãos humanas, nem pela mão de Deus, nem pela natureza, nem por nada, mais poderoso que o seu cérebro. E uma coisa importante, todas as pessoas têm o cérebro igual. Do ponto de vista natural, todos somos iguais. Todas as pessoas são iguais. A diferença está na educação, no aprendizado, no treino, no desenvolvimento pessoal. Mas isso é possível fazer a qualquer tempo. O importante você ter em mente aqui é que você é igual a absolutamente qualquer pessoa na face da Terra. Todas as pessoas são iguais. Isso você precisa ter em mente, porque isso que eu estou dizendo para você é a ciência que diz: não existe um único estudo, não existe uma única prova, não existe nada diferente. Todos os estudos feitos até hoje, de 200, 300, 500 anos para cá, demonstram que todos os seres humanos são iguais do ponto de vista natural. Até porque nós somos descendentes do mesmo ser humano. Ah, Fabiano, mas eu não acredito na Bíblia, na história de Adão e Eva. Não precisa nem acreditar, porque as pesquisas feitas, se você acredita nisso, em pesquisas humanas, as pesquisas feitas denotam que todos os seres humanos descendem do mesmo casal. Pesquisas demonstram isso, que todas as pessoas na face da Terra são descendentes do mesmo casal de seres humanos. Se você acredita na história da Bíblia ou não, isso não faz diferença. Você é irmão de todas as pessoas na face da Terra. A questão da inteligência é outra coisa que muita gente se engana. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que você tem para fazer alguma coisa. Não existe inteligência genérica ou absoluta. Existe inteligência emocional, inteligência musical, inteligência linguística, inteligência matemática, inteligência em concursos, que é aquela que você precisa desenvolver. Ninguém é inteligente por ser inteligente e o outro não é inteligente. Isso não existe. Por exemplo, um vaqueiro que lá no seu trabalho é capaz de dominar o seu ofício, cuidando do cavalo, das vacas, dominando ali, organizando, cercando, fechando. Ele tem um tipo de inteligência que qualquer outra pessoa da cidade, um médico, um engenheiro, ele não possui. E ele chega lá e não vai conseguir fazer aquele trabalho, porque ele não tem aquela inteligência. Isso é inteligência. Então, inteligência é você ter o seu cérebro preparado, direcionado para fazer bem alguma coisa. Se a pessoa é boa para cantar, ela pode ter uma boa para cantar, para tocar, ela pode ter desenvolvido uma inteligência musical. Essa história de achar que o que você tem ou o que você deixa de ter é nato, vem com o seu DNA, é uma grande besteira. A grande verdade é o que você sabe, o que você não sabe, as habilidades que você tem, o que você não tem, você aprendeu a partir do dia que você nasceu, ou até um pouco antes. Dentro da barriga da mãe, a gente já aprende algumas coisas, mas principalmente depois que nasce, é que você cria todas as suas inteligências. É após o nascimento. Não é o seu DNA. Não é um dom. Isso não existe. Você precisa ter em mente que a sua inteligência é você que desenvolve, é o seu esforço. Principalmente o seu esforço a partir de agora que você já é adulto. Quando você é criança, muitas vezes a orientação dos pais influencia demais. Tanto dentro de casa quanto fora. Colocar para estudar, para fazer as coisas em locais adequados. Mas agora que você é adulto, o desenvolvimento da sua inteligência para chegar a um nível de passar no concurso que você quer, depende exclusivamente de você. Agora eu vou contar para vocês a história de uma criança, para ilustrar o que eu estou falando aqui. Prestem bem atenção nessa história. Essa criança, ela sofria de preconceito racial. Talvez você já tenha sofrido disso. Ela sofria de preconceito racial. Ela era boa em matemática e lógica, porque os seus pais ensinaram
seus pais eram engenheiros, o pai e o tio, ensinou para ela matemática e lógica. E ela gostava de ler coisas a respeito, essa criança. Só que ela era ruim demais em memória, era ruim em geografia, era ruim em história, ruim em língua estrangeira. Não conseguia aprender verbos por nada. Chegou ao ponto de que os seus familiares passaram a compreender que essa pessoa, essa criança que eu estou falando, tinha dislexia. Dislexia é um transtorno de aprendizagem, a pessoa que não consegue aprender as coisas. Isso é dislexia. E os familiares dessa criança que eu estou contando a história aqui, pensavam, não, essa criança tem dislexia, não é possível, ela não consegue aprender. Ela aprendia bem matemática e lógica, mas as outras coisas ela não aprendia. Eu já vou adiantar que ela aprendia bem matemática e lógica porque ela gostava, porque os seus pais ensinavam. As outras matérias ela não tinha, não despertava interesse na escola, enfim, e ela não conseguia aprender. E o seu desinteresse era tão grande que um professor um dia chegou a se revoltar, marcou uma reunião e falou que aquela criança faltava com respeito com os professores, porque ela não aprendia e não queria aprender, não se esforçava. E aquela criança era um péssimo exemplo para as demais crianças. E esse professor chegou a dizer que aquela criança jamais serviria para coisa alguma. Imagina se fosse você ou um filho seu. O professor disse que aquela criança jamais serviria para coisa alguma. Imagina se fosse você ou um filho seu. Quando essa criança foi crescendo, foi ficando adolescente, o seu pai já não podia mais dar dinheiro para pagar os estudos dela, e ela teve então que procurar uma escola, uma outra escola. Ela quis fazer um curso superior, só que ela não tinha ainda a base. Ela não podia fazer o curso superior porque ela não tinha terminado o ensino técnico. Ela teve que fazer então um curso técnico, equivalente nosso aqui ao 2º grau. Perdão. Melhorar a voz aqui. Esse adolescente agora foi então fazer um curso técnico, porque não podia entrar na faculdade, não tinha feito a base. Só que na prova para entrar nesse curso técnico, esse jovem reprovou em botânica, reprovou em zoologia e reprovou em línguas. Reprovou nessas 3 matérias. Embora tenha ido bem em física, E o diretor da escola, embora não pudesse deixá-lo entrar, porque as notas foram muito ruins, e já era um adolescente. As notas ruins demais, as notas boas só em física, o diretor não deixou ele entrar, mas aconselhou ele primeiro ir para outra escola, estudar um pouco e preparar a base, para depois voltar para fazer esse curso técnico. E assim ele fez. Talvez você já tenha ouvido falar, mas o nome desse jovem, dessa criança, é Albert Einstein. Isso mesmo, um judeu, sofreu preconceito racial, porque na Europa, principalmente na época da pré-segunda guerra, os judeus eram perseguidos já e sofriam muito preconceito. Você sabe que provavelmente essa praga que o professor falou, esses traumas, não pegou nesse judeu, porque o judeu é muito confiante. Ele pensa o seguinte: não, isso aí é bobagem, eu sou o povo de Deus. Meu nome está lá na Bíblia. A Bíblia fala de mim, eu sou o povo de Deus, eu sou judeu. Isso aí é papo furado, que eu não vou servir para nada. E você deve saber que Albert Einstein, prêmio Nobel, é o cientista mais famoso do mundo até hoje, criador da teoria da relatividade e é o exemplo de genialidade do século XX. É o maior exemplo de genialidade do século XX. O que ele lia na infância, ele lia Kant, a crítica da razão pura, que ensina muita lógica e raciocínio. O pai e o tio eram engenheiros elétricos, ensinavam para ele a matemática e a física. Ele se apaixonou, gostava. As outras matérias ele não gostava, não aprendia.
E as pessoas são tão ignorantes que depois da morte de Einstein, pegaram o cérebro dele para estudar, para ver se tinha algo diferente do cérebro dos seres humanos, das outras pessoas, considerando que ele teve grandes feitos na ciência. E o que eles encontraram? Nada. Um cérebro exatamente igual a de qualquer pessoa, a de qualquer ser humano, igual ao seu. Absolutamente igual, sem nenhuma diferença. E você? É possível que nos seus primeiros anos você também tenha sofrido esse tipo de coisa. Traumas, preconceitos. É possível que a sua formação tenha sido ruim. É possível que essa formação ruim atrapalhe hoje no seu aprendizado, porque falta fé, falta confiança para romper as pedras que vêm e que sempre vão vir pelo seu caminho. Então eu te digo, você tem todo o potencial do mundo. Não tem ninguém na face da terra que tem um potencial maior que o seu. Nenhuma pessoa na face da terra que tem um potencial maior que o seu. É claro que, dependendo do concurso que você quer passar, o seu caminho pode ser longo, porque depende de onde você está. Tem pessoas que, às vezes, estudando 2, 3 meses, vai passar em um concurso, que ela já está com a base. Tem pessoas que vai precisar de 1 ano, 2 ou 3, ou 5, dependendo de onde ela quer chegar. Se a sua base hoje é para passar por um concurso de gari ou cozinheira, e você quer passar por um concurso de juiz federal, você tem todo o potencial do mundo para passar. Mas o seu caminho é longo. Você vai precisar ter a força suficiente para trilhar cada um dos passos até chegar lá. Mas tudo depende de você. Primeiro você precisa entender isso que eu estou falando aqui. Acreditar em você. Se livrar dos traumas limitantes, das crenças limitantes, dos bloqueios mentais que atrapalham a sua evolução, o seu aprendizado. O segundo ponto é pagar o preço. É seguir, trilhar o caminho necessário para atingir o nível que você precisa para passar. Concurso não é sorte, concurso não é nada. Concurso é você atingir o nível que o cargo exige para você passar. O dia que você atingir, você passa em quantos concursos você quiser. Se você quiser passar em 10 concursos o mesmo cargo, você passa. Quando você atingir aquele nível que aquele cargo exige. Antes de atingir, você não passa. É tão simples quanto isso. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês para fechar com chave de ouro a aula de hoje. A tarefa é a seguinte: você vai conversar com seus genitores, com seus pais, com as pessoas que te criaram. Não vai ser fácil essa conversa, provavelmente. Talvez você vai chorar, talvez eles vão, enfim. Mas você vai fazer isso. Você vai dizer a eles que você reconhece o esforço que eles tiveram na sua educação, que você reconhece que eles fizeram o máximo por você, que eles poderiam. Porque ninguém dá o que não tem. Se os seus pais não te deram mais, de duas uma. Ou eles não tinham recurso financeiro, ou eles não tinham a mentalidade necessária para saber a importância de te dar um estudo melhor. E ninguém dá, como eu disse, o que não tem. Você vai agradecer, dizer a eles que eles deram o melhor que eles tinham para você. E você vai pedir perdão a eles, porque um dia você reclamou que eles não fizeram o melhor por você. Um dia você teve o sentimento de que os seus pais são culpados pelo seu insucesso profissional e educacional. Você vai pedir perdão a eles e dizer que não. Que a partir de agora, o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso na vida educacional é você. Porque você compreende o seu lugar no mundo, você compreende o seu potencial, você compreende quem você é e você compreende, como eu já falei e vou repetir, que os seus pais só não te deram mais porque eles não tinham. Você vai ter essa conversa com eles, essa conversa vai ajudar na sua libertação desses traumas, desses bloqueios, dessas crenças limitantes.